Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem vos fala é o pastor Adson Diniz, um dos pastores adjuntos ali na Assembleia de Deus Matriz, Campo de Madureira. Eu queria deixar aqui um alerta à Igreja de Cristo, aos servos de Deus, aos que temem ao seu santo nome. É tempo de nós nos preocuparmos com a volta de Jesus, é tempo de nós voltar os olhos do nosso entendimento, nossos ouvidos do entendimento, para a palavra de Deus, a Bíblia, porque nos dias que estamos vivendo, são dias em que profecias bíblicas estão se cumprindo e a igreja tem estado distraída com as preocupações desta vida, principalmente com o advento das redes sociais. Esse que vos fala é o pastor Adson Diniz e vamos trabalhar aqui um texto da Bíblia e a compreensão da aplicação dele em nossos dias. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém, está escrito ninguém, possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse 13, 16 e 17. 2018, tempo da preparação da NOM. Alerta, pastor Adson, prepara-te, igreja. Apocalipse 13, disse Jesus, acautelai-vos que ninguém vos engane. A marca da besta, o número da besta, o nome da besta, a imagem da besta. Isso são nomes ou nomenclaturas que dificilmente estamos ouvindo nossos dias. Se fala muito do sinal, mas tem aí essas 4 observações aí, a marca, o número, o nome e a imagem. Que são essas coisas? Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcula o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Então você vê que a própria palavra do Senhor, ela já deixa claro na sua profecia ali, no livro de Apocalipse, o número de identificação desse sistema anticristo, desse sistema antideus, desse sistema antibíblia, desse sistema anti-igreja do Senhor Jesus, que vai estar sendo implantado no tempo do fim. Tempo este também que a igreja vai estar sendo preparada para ser arrebatada. Olha como é que esse número ele não está ali por um acaso. E esse número realmente é o número que faz identificação do sistema anticristo que domina sobre esse mundo, e nesse tempo do fim vai por um tempo, como a Bíblia diz, por uma hora, governar sobre tudo e sobre todos. Atenção, nome de blasfêmia, vicário-vos filho dei. Quando você pega esse nome, né, substituto do Filho de Deus, não existe substituto do Filho de Deus. O Filho de Deus só é um, Jesus Cristo. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Ninguém, nem Pedro, nem Paulo, nem Apolo, nem Cefas, nem anjo, nem arcanjo, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo dela pode substituir o Filho de Deus como mediador entre Deus e os homens. E quando a gente observa aí a ideia de substituir o Filho de Deus, dá nisso aí, ó. Quando você transforma os números romanos em números, as letras aí, né? E você transforma aí nos números de algarismo romano, você tem isso aí, ó. A soma dos números dá isso aí, ó, 666. É só para você ver como é que o negócio é mais preocupante do que se pensa. Apocalipse 13, versículo 18. Simbologia do 66. Onde que a gente identifica esse número desse sistema global único
e tem tentado implantar um governo máximo único, e estamos vivendo esse tempo aí, está próximo dessa implantação. Breve nós ouviríamos falar do G10, os 10 superlíderes que vão assumir os 10 superblocos econômicos, e acima deles vai ter uma nação, através do líder dessa nação governando tudo sobre todos. Simbologia do 666 visa 5 mais 1, 6, 6 e 6, tendo o 666. Hoje, todas aquelas pessoas que estão presas e subjugadas ao sistema e têm tentado comandar esse mundo, elas fazem uso dessa simbologia aí, ó. Cada dedo ali para cima, se você descer e fizer um círculo, ele repete uma sequência de 6, 6, 6. Percebe aí? 666. Você tem um código de barra, que é uma coisa usada mundialmente, globalmente. E essas duas barrinhas ali, ó, que estão na mesma altura e separadas na mesma largura, ó, números binários ali, ó, eles representam isso aí, ó, 666. Quando você faz a leitura ali do código de barras, é isso aí, ó, que ele representa, ó. Aqueles dois primeiros números ali, o código do país, com 2 dígitos, código da fabricante do produto, 5 dígitos, código do item do produto, 5 dígitos, e o dígito de verificação do produto. Tá aí, ó. E lá as duas barrinhas. E tem a identificação do número 666. Implantação de um único governo, NON, a nova ordem mundial. Já de 10 anos para cá, já estamos ouvindo falar da NON, da nova ordem mundial. E o cenário já está indicando que breve será implantada uma nova ordem mundial, para se cumprir o que está escrito em Apocalipse capítulo 13, né? Quando a segunda besta vai se unir com a primeira besta. A primeira besta é a nação que vai governar sobre povos, tribos, línguas e nações. E a segunda besta é que vai dar apoio a essa primeira besta, como sendo o falso profeta da primeira besta, para fazer com que a população mundial acredite, né, nos ensinos que vão ser dados, nas diretrizes que vão ser dadas, governamentais da primeira besta. Primeira etapa, caos global. Então, para que esse sistema único de governo seja implantado na Terra, precisa passar por algumas etapas, né? A etapa do tripé da governança máxima, né? O tripé da governança máxima estabelece: você cria o problema, espalha o problema e apresenta a solução para o problema. E é isso que está acontecendo hoje mundialmente. Existe uma elite de pessoas, né, como diz da primeira besta e da segunda besta. Existe toda uma orquestração de engano e de mentira sendo implantada através das informações, através da mídia, através das redes sociais, para que seja implantado e aceita essa nova ordem mundial. Então, a primeira etapa do tripé do governo máximo é: primeira etapa, o caos global, quebra das bolsas de valores. Se tem um problema que abala o mundo, é a quebra das bolsas de valores. Porque financeiramente, se o mundo quebrar,
todo o restante dele quebra, porque o mundo, querendo ou não querendo, ele é capitalista. Então, para que um sistema único de governo seja implantado, primeiro cria-se o caos, e começa-se aonde? Nas bolsas de valores. Catástrofes provocadas em vários lugares, ocasionadas pela ganância humana. Então você vê que a quebra das bolsas de valores e uma série de catástrofes, né? Não sobrenaturais, mas naturais, que ocorrerão em vários lugares do planeta. Caos global, conflitos entre nações provocados por falsas informações. Você vê que há guerras entre nações por causa de informações que são jogadas na mídia, informações que são dadas nos noticiários, na própria mídia local. Através dessas falsas informações, países entram em guerra uns com os outros, criando caos. Segunda etapa, parte A, conflitos religiosos. Os conflitos religiosos abrindo as portas para uma única religião global. Você vê que hoje existe um conflito religioso onde há uma aberta perseguição, principalmente quando se trata do cristianismo, da Igreja de Cristo, do nome de Cristo, do reino de Cristo, né? Então você vê que há um conflito religioso, aonde está se implantando uma nova religião e um novo conceito de religião, né? O ecumenismo como conceito de união, de unificação, de aceitação em paz das religiões no mundo, e o sincretismo é uma linguagem nova, doutrinária, em que todas as religiões possam conviver em harmonia, cada uma seguindo suas ideologias e filosofias religiosas, porém submissas e subjugadas a um único sistema religioso, chamado de ecumenismo, e direcionada pelo que eles têm como suas doutrinas, seus dogmas, chamado de sincretismo. Ele tem sido esperado há gerações por todas as principais religiões. Os cristãos conhecem-no como o Cristo, os judeus esperam-no como o Messias. A segunda etapa B, o Maitreya. Hindus aguardam a chegada de Krishna. Budistas esperam Buddha, Maitreya. E os muçulmanos esperam-no como Imam Mahdi, ou o Messias. Terceira etapa, agentes biológicos. Guerras biológicas ocasionando epidemias, endemias e pandemias nos 4 cantos da Terra. É o que nós estamos vendo acontecendo aí, né? Através dos vírus. Isso não foi só agora aí em 2019 não, mais para frente a gente vai ouvir falar de outras epidemias, endemias, pandemias aí, porque faz parte do tripé do governo máximo. A ideia do apresenta o problema, espalha o problema e oferece a solução para o problema. Quarta etapa, comoção populacional. Criação de vacinas em tempo recorde, colocando a população mundial em total dependência desta nova ordem mundial. Então você vê aí que as pandemias são as doenças, né, espalhadas nos 4 cantos da Terra, e as vacinas em tempo recorde sendo apresentadas aí para dar uma falsa sensação de cura. Mas é o que tem acontecido. Quinta etapa. Quem é quem? No meio de todos esses acontecimentos mundiais, né, as informações estão sendo coletadas e como todos, né, mais de 8 bilhões de pessoas estão conectadas através das redes sociais,
existe toda uma coleta de dados sendo feita. Empresas trabalham só para essas coletas de dados nos 4 cantos da Terra. E ali elas vão identificar os convergentes, aqueles que vão aceitar as diretrizes da nova ordem mundial que vai ser implantada, os divergentes, aqueles que são contra, não vão aceitar, os insurgentes, aqueles que vão se levantar contra o sistema global, mundial, que vai ser implantado, e os ascendentes, aqueles que não vão estar aqui quando esse governo estiver no seu ápice máximo. E para início de conversa, os ascendentes indica a igreja, que está acima disso aí tudo. Quando todo esse caos mundial, global, vier sobre o mundo e aparecer aí o Salvador, o falso Salvador da humanidade, e assumir como governante absoluto sobre essa terra, vai ser implantado sim, né? Apocalipse 13, a segunda besta lá, nós vamos ouvir falar da implantação dessa ordem global que vai mandar no mundo por um tempo, e também do sinal que vai ser colocado na mão direita ou na testa de todas as pessoas, né? Todas as pessoas nos 4 cantos da Terra vão ter que se cadastrar nesse sistema único de governo global para poder ter acesso a tudo que ele coloca à disposição das pessoas. Quem não se cadastrar não vai poder fazer nada nessa terra, e com o tempo vão ser perseguidos, presos e alguns até mortos. Isso é um outro assunto que a gente vai falar mais para frente. Então, nesse momento, tudo que está acontecendo no mundo, existem empresas que estão coletando dados das pessoas, né, separando em 4 categorias: os convergentes, aqueles que vão abraçar as diretrizes da nova ordem que vai ser implantada; os divergentes, os que não concordam; os insurgentes, os que vão se levantar contra, vão brigar, vão lutar; e os ascendentes. Os ascendentes, eles sabem que é a igreja, porque a igreja vai ser arrebatada. A igreja vai ser arrebatada. Quando os governantes desse mundo pensarem que é eles que mandam, que é eles que dominam tudo, o Senhor Jesus Cristo volta sobre as nuvens, dá ordem aos seus santos anjos para descer aqui na terra e buscar a sua igreja. E depois chega aí o período do milênio. Enquanto a igreja estiver lá nas bodas do Cordeiro com o Senhor, o mundo vai estar aqui vivendo uma falsa sensação de paz, até que o governante mundial dos povos, tribos, línguas e nações mostre a sua real face de quem ele é. E Deus tenha misericórdia de nós. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Desperta, igreja. Jesus está às portas para te buscar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus cumpra em nós o que está escrito em Mateus 25, quando Jesus disse que à meia-noite deu-se um grito, aí veio um esposo. O contexto diz que a igreja, que representa as 10 virgens, estavam dormindo. A ideia de dormir ali não é que elas estavam deitadas numa cama com sono. Não, dormir é que elas estavam desapercebidas em função das profecias que predizem a volta de Jesus. Não estavam mais aguardando, mas o grito da meia-noite trouxe um despertamento. E nesse despertamento elas acordaram, elas voltaram a observar, analisar e entender o que as profecias prediziam acerca da volta de Jesus. Então as prudentes aproveitaram a oportunidade que tiveram, acenderam suas lamparinas, colocaram azeite de reserva em outro reservatório, e saíram a encontrar-se com o noivo. Só que as imprudentes, as loucas, elas também acenderam as suas lamparinas, só que não levaram azeite de reserva.
E no decorrer da caminhada, as lâmpadas de ambas começaram a se apagar. As prudentes que tinham azeite de reserva preencheram o azeite que estava acabando nas suas lamparinas e mantiveram-nas acesas. E as loucas não puderam fazer isso. Elas quiseram até que as prudentes dessem um pouco do azeite. Mas as prudentes disseram: olha, se nós dermos para vocês, vai faltar para nós e para vocês. Vai procurar quem vende e compra. E o texto diz que as loucas saíram para comprar azeite e as prudentes continuaram a sua caminhada. Se encontraram com o noivo. Entraram pelas portas. A porta se fechou e mais tarde, quando as loucas voltaram, já era tarde demais, porque o noivo disse: não conheço vocês. Então é tempo de nós acordarmos, é tempo de nós voltarmos os olhos do nosso entendimento para a palavra, é tempo de nós acendermos a chama que queima o nosso coração aguardando a volta de Jesus. É tempo de termos azeite de reserva, porque os sinais na natureza estão dizendo para nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, que Ele está às portas para buscá-la. Só que Ele não vem buscar uma igreja adúltera, Ele não vem buscar uma igreja prostituta, Ele não vem buscar uma igreja suja, Ele não vem buscar uma igreja com rótulos, Ele vem buscar uma igreja de pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, que lavaram as suas vestiduras e embranquearam elas no sangue do Cordeiro. Ele vem buscar uma igreja santa, uma igreja zelosa, uma igreja pura, uma igreja selada com o Espírito Santo, uma igreja que pratica boas obras, uma igreja que pela fé aguardou a sua vinda. Essa é a noiva que Ele vem buscar. Que possamos nos encontrar assim, como noiva ataviada do Cordeiro, aguardando a sua vinda. Que Deus tenha misericórdia de nós. Aqui quem vos falou foi o pastor Adson Diniz. A paz do Senhor Jesus.